Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito que estamos vivendo no tempo do juízo? Em nosso último episódio, eu falei o porquê eu acredito nos registros celestiais. Se você não assistiu esse episódio, eu convido você a assistir, porque ele é muito importante para a compreensão do tema de hoje. Hoje vamos conversar alguns minutos sobre o tempo do juízo. E eu quero começar esse momento convidando você a acompanhar a leitura de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Aqui nós lemos: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, diziam em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Apocalipse 14, 6 e 7 nos apresenta a primeira mensagem angélica, e essa mensagem contém o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, um Evangelho que contém tanto salvação quanto juízo. Esse Evangelho é proclamado a toda a humanidade, indicando que a salvação em Cristo permanece como o centro da mensagem divina até o fim. A declaração "é chegada a hora do seu juízo" ou "chegou o tempo em que ele julgará a humanidade" é o centro dessa primeira mensagem angélica. Porém, fica muito difícil estabelecer esse tempo sem fazermos uma conexão direta com aquilo que o profeta Daniel escreve nos capítulos 7, 8 e 9 do seu livro. Podemos, sem nenhuma dúvida, dizer que a primeira mensagem angélica é uma declaração de que começou o juízo que foi anunciado em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. E aqui nós lemos: Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, e muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Essa é uma clara descrição do juízo pré-advento que ocorre pouco antes da segunda vinda de Cristo. Porém, os efeitos desse juízo serão concretizados após o milênio, no juízo final contra os ímpios. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15. O propósito dele é revelar a justiça de Deus em salvar o seu povo e punir os ímpios. Apocalipse 22, 11. Porém, a grande pergunta que precisamos responder é a seguinte: em qual momento, antes do retorno de Jesus, começa o juízo pré-advento? Para compreendermos esse tempo, precisamos ir ao capítulo 8 do livro de Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 8, versos 13 e 14. Aqui nós lemos: Então ouvi dois seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: Quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu: Levará 2.300 tardes e manhãs. Então o tempo será restaurado. Em outra versão nós lemos: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa revelação estabelece para nós o ponto para compreendermos o início do juízo pré-advento. Os dois seres santos que conversam entre si discutem os acontecimentos da visão do capítulo 8. E nessa visão surge um chifre pequeno, que representa um poder religioso político que surge após os impérios da Medo-Pérsia e da Grécia, simbolizados no capítulo pelo carneiro e pelo bode. O chifre pequeno representa um sistema que atua ao longo de muito tempo, exercendo uma influência espiritual e política. Esse poder, segundo a profecia, se caracteriza por exaltação própria,
oposição a Deus e usurpação da autoridade divina, especialmente no âmbito da adoração e do ministério de Cristo no santuário celestial. Segundo a descrição da visão do capítulo 8 de Daniel, o chifre pequeno cresce progressivamente, ele persegue o povo de Deus, ele se opõe a Cristo e distorce o ministério do santuário celestial e lança a verdade por terra. A atuação do chifre pequeno explica o clamor de Daniel 8,13, até quando? E prepara o anúncio de Daniel 8,14, quando Deus declara que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ao Daniel receber essa mensagem, ele não compreendeu o tempo dessa mensagem, mas ouviu de Gabriel que essa visão se referia ao tempo do fim. E isso fica muito claro em 2 versos do capítulo 8 de Daniel. Filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Portanto, embora perturbado com a visão, Daniel tinha uma certeza: a visão não era para o seu tempo. Porém, o capítulo 9 do livro de Daniel diz que enquanto Daniel orava, buscando entender a profecia, Gabriel retorna e lhe dá com precisão a data em que a profecia se cumpriria, estabelecendo o início da contagem dos 2.300 dias ou tardes e manhãs, juntamente com o início da profecia das 70 semanas que está ali em Daniel 9. E quando aplicamos o princípio profético dia-ano, as 2.300 tardes e manhãs passam a representar 2.300 anos. Iniciando a sua contagem com a profecia das 70 semanas, quando teve o seu início em 457 a.C., quando Artaxerxes I, rei do Império Persa, estabelece um decreto para a restauração de Jerusalém, o final do período das 2.300 tardes e manhãs nos leva ao dia 22 de outubro de 1844, como o início do juízo pré-advento, quando Cristo passa a exercer a fase final do seu ministério no santuário celestial. Segundo o que acreditamos, a purificação do santuário de Daniel 8,14 não se refere ao santuário da terra, mas ao santuário celestial. Da mesma maneira, como no 10º dia do 7º mês do calendário religioso dos judeus, acontecia no santuário terrestre o dia da expiação, o Yom Kippur, quando ocorria julgamento, purificação e restauração do relacionamento do povo com Deus, Daniel 8,14 aponta para um período final da história em que Deus inicia uma obra de juízo no santuário celestial. Essa compreensão se conecta diretamente com Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, onde é proclamado: é chegada a hora do seu juízo. Portanto, 22 de outubro de 1844, o final do período da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, é compreendido como o início do juízo pré-advento, quando Cristo passa a exercer a fase final do seu ministério no santuário celestial. Ao compreendermos o processo e o tempo profético apresentados em Daniel 8,14 e anunciados em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, somos levados a uma verdade fundamental. Vivemos no tempo do juízo, mas ainda estamos no tempo da graça. O fato de o juízo estar em andamento não significa que a porta da misericórdia já se fechou, mas que Deus, em sua paciência e amor, está oferecendo ao mundo uma última e solene oportunidade de arrependimento, de entrega e de restauração. Este é um tempo precioso em que cada decisão importa, em que uma vida de comunhão diária com Deus, de preparo espiritual sincero e de entrega constante faz toda a diferença. O juízo nos chama à seriedade, mas também à confiança, pois aquele que julga é o mesmo que intercede por nós. Por isso, o apelo final desse estudo não é o medo, mas a vigilância, não é a ansiedade, mas a fidelidade. Que não cheguemos ao encerramento do tempo da graça despreparados, distraídos
ou espiritualmente indiferentes, mas que cheguemos lá firmados em Cristo, vivendo hoje a fé que desejamos sustentar até o fim. O que você pensa sobre o tempo do juízo de Deus? Escreva abaixo aqui nos comentários. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio, se Deus assim o permitir. Um forte abraço. Tchau, tchau.